Bom dia pessoal, tudo bem? Fazendo esse vídeo aqui para falar um pouco com vocês sobre o assunto da nossa última aula, né? Energia e trabalho, tá? Na verdade, comentar algumas questões, mas antes uma pequena recordação, né, do que foi abordado, né? Então a gente começou discutindo o que era energia, né? Esse termo que é difícil de definir, mas que de alguma forma está associada com uma quantidade que mede a capacidade do corpo de executar ações, né? Ou seja, a gente fala de energia cinética, né? Isso está associado com o movimento. A gente fala de energia elástica, isso está associado com a compressão ou com a tração na mola. A gente fala de energia potencial gravitacional, está associado ao distanciamento, né? Uma diferença de altura entre dois pontos e que pode ser transformado, né, em energia cinética, por exemplo. Por isso que a gente fala potencial, né? Essa energia tem a potência, né? Ela tem o poder de se transformar em outra energia, né? E depois a gente mostrou esse conceito aqui de energia cinética, que depois a gente mostrou de onde ele vem, né? Tá? A gente apresentou o conceito de trabalho, que é uma transferência, né? O trabalho é uma medida de uma transferência de energia de um corpo para o outro, certo? Aí a gente fez o nosso desenvolvimento e viu que a partir das leis, né, de Newton, a gente observa que o que a gente define como trabalho é uma medida da variação da energia cinética de um corpo, certo? Entre dois instantes, tá? Então, nosso trabalho fica definido como o produto escalar entre o vetor força e o vetor deslocamento, certo? Ele é uma quantidade, uma grandeza escalar. O módulo dele também pode ser calculado pelo produto entre força, deslocamento e o cosseno do ângulo que eles fazem entre si, né, se eles forem constantes. Tá? Aqui a apresentação formal do teorema do trabalho e energia cinética. Então, essa é a coisa fundamental que a gente vai usar para resolver todos os exercícios e que é importante não só para resolver exercícios, mas dentro da física, certo? Principalmente da dinâmica, é um princípio fundamental, certo? Ele sempre é útil, independentemente das questões que a gente está tratando, sempre vão surgir considerações a respeito disso que podem nos ajudar, certo? A todos os instantes. Então, qual é o enunciado do princípio de trabalho-energia ou teorema de trabalho-energia? A energia cinética final de um corpo ela é igual à energia cinética inicial mais a soma dos trabalhos realizados sobre esse corpo, certo? Isso pode ser reescrito como a variação da energia cinética é igual à somatória dos trabalhos exercidos sobre um corpo, tá? E é baseado nisso que a gente vai fazer o estudo das nossas questões, né? Estou aqui indo até os enunciados, tá? A primeira questão que a gente vai comentar é a questão 19, tá? Então, aqui dei uma pausa para dar uma lida no enunciado, certo? E aí, no fundo, o que ela fala é o seguinte: tem essa força atuando, certo? Contrariamente ao deslocamento desse nosso bloco, certo? E aí ele fala, quão maior seria a energia cinética se o bloco não estivesse sendo puxado por uma corda, né? Então, vendo o nosso problema aqui, o que a gente pode ver? Existem duas forças atuando no nosso corpo e que realizam trabalho, né? Forças mesmo tem três, mas sabemos que a normal não realiza trabalho, por quê? Porque ela é perpendicular ao deslocamento. E forças perpendiculares ao deslocamento não realizam trabalho, certo? Então, forças que realizam trabalho, efetivamente, nós temos duas. Força-peso, que nós já discutimos, qual é a expressão do trabalho que ela realiza, e essa força FR. Tá? Então, o que o nosso exercício pede é o seguinte. No primeiro caso, a nossa variação de energia cinética, que é igual à somatória dos trabalhos, ela tem um valor de 80 joules, certo? E o que o exercício pergunta é, se não houvesse essa força FR, qual seria o valor da variação de energia cinética? Ora, vejam que esse valor de 80 joules ele corresponde ao trabalho de energia da força-peso,
no caso é mg vezes a variação de altura, menos o trabalho realizado por essa força Fr, que é o produto entre a força e o deslocamento, porque essa força é constante, a gente pode calcular dessa forma. Então, o caso em que Fr está ausente pode ser calculado simplesmente somando esse valor aqui, que a gente sabe calcular, que é de 25, né? 50 vezes 0,5 vezes 25, aos 80. Logo, na ausência da força Fr, a variação de energia cinética seria de 105 joules. Certo? Aqui um exemplo só para mostrar o princípio dos exercícios, né? De como aplicar o princípio de trabalho e energia. Vejam que a gente não precisou calcular, por exemplo, a variação de altura, isso não foi necessário, né? A gente precisou somente calcular o trabalho realizado por essa força Fr e somar ele à variação de energia cinética, para aí determinar qual seria a variação de energia cinética na ausência, né, dessa força. Tá bom? Próximo exercício é o exercício 23. Tá? Então, façamos a pausa também para ler o enunciado. Tá? Notem que tem uma questão fundamental aqui nesse exercício, que sem ela a resolução fica difícil, se não impossível. A caixa se move sem atrito com velocidade constante, certo? Com velocidade constante, tá ok? Então vamos lá. Tá aqui o desenho do nosso problema. Força FA aplicada é de 82 newtons. Tá? A variação de altura, ele nos fala que é de 0,15 metros. E aí, mais uma vez, o princípio é sempre o mesmo. A variação de energia cinética é igual ao somatório dos trabalhos, certo? O que ele está pedindo aqui? Qual o trabalho realizado sobre a caixa por FA? Tá. Aí o que a gente pensaria normalmente em fazer? Teria que decompor tudo, né? E achar qual é a componente de FA nessa direção, certo? Na direção da rampa, para poder então fazer o produto FA vezes o deslocamento que ela teve, né, nesse período. Mas vejam que, olha essa informação fundamental. Velocidade constante. Se a velocidade de um corpo é constante, certo? E o que ele está querendo dizer é o seguinte, que o módulo, a direção e o sentido delas permanecem constantes dessa velocidade, então o somatório das forças atuando sobre esse corpo é zero. Perfeito? Perfeito. Então, se o somatório das forças atuando sobre esse corpo é zero, efetivamente não há trabalho sendo realizado. Outra forma de ver isso. Se a velocidade é constante, qual é a variação de energia cinética? Quanto seria mv2 sobre 2 menos mv2 sobre 2? Vejam que é zero, né? Obviamente. Porque a única coisa que poderia mudar no processo seria a velocidade. Se ela se mantém constante, a variação de energia cinética é zero, logo a somatória dos trabalhos é zero. Por que essa informação é importante? Porque a gente sabe que quem vai realizar trabalho nesse processo? Nossa força FA, certo? Pelo menos a componente dela na direção do deslocamento, e a força peso. Só que ao invés da gente ficar quebrando cabeça decompondo vetores, né, a gente pode simplesmente se aproveitar do fato de que essa igualdade é válida nesse caso. Né? Como a velocidade fica constante, o trabalho realizado pela força A menos o trabalho realizado pela força peso, vejam que esse sinal é negativo, porque a variação de altura, certo? O trabalho da força peso é contrário ao deslocamento, ao contrário do nosso exemplo anterior, certo? E o que nós comentamos? Forças que atuam contra o deslocamento têm sinal negativo no trabalho, e forças que atuam no sentido do deslocamento tem sinal positivo na nossa continha, na hora que a gente vai fazer as contas do trabalho, certo? Então, nossa força FA faz esse trabalho, menos o trabalho realizado pela força peso, e isso é zero, certo? Muito mais fácil nós calcularmos MGH, porque isso já é dado pela questão, e aí, imediatamente, sabemos qual foi o trabalho realizado pela força FA, sem ter que ficar decompondo ela, tá? Então, mais uma vez, né, o enunciado, às vezes, ele guarda informações que são muito pertinentes para nós. Tá bom, pessoal?
Então vamos lá. Agora passando para o exercício 31, certo? Esse exercício aqui é sobre forças variáveis. Na verdade ele tem a ver com força elástica, né? Vamos ver aqui, dá aquela pausa para ler o enunciado, certo? Então temos um corpo de 2 kg, a força que está sendo aplicada nele, essa força Fx, né, que é menos 6x, ela pode ser interpretada como uma força elástica, né? Lembrem que a força elástica ela tem a expressão menos kx, onde x corresponde ao deslocamento em relação à posição de equilíbrio e k corresponde à constante de mola, certo? E aí ele dá essas informações. A velocidade do corpo em x igual a 3 é tanto, né? E ele pede qual a velocidade quando x igual a 4. Para que valor de x o corpo tem uma velocidade de 5 metros por segundo? Vamos entender isso aqui, né? Primeiro, nós temos aqui a nossa força, né? Colocamos as informações que nós temos, a velocidade e tal. Aí, né? Para responder a letra A, como que a gente pode fazer? Ora, a variação da energia cinética sempre é a mesma coisa, pessoal. Variação da energia cinética vai ser igual à soma dos trabalhos realizados sobre o nosso corpo. Qual variação estou preocupado em ter? Quero saber a diferença entre a energia cinética quando x é igual a 4 metros, né, menos a energia cinética quando x é igual a 3 metros. Por que eu escolhi x igual a 3 metros? Porque eu conheço, né? Vejam que isso é um dado da questão. E aí, lembrando mais uma vez que a definição mais rigorosa de trabalho é integral de f ds, né? ds é o nosso deslocamento. No caso, o deslocamento todo está no eixo x, então f é menos 6x, ds igual a dx. Quando a gente faz o cálculo dessa integral, a gente fica com essa expressão, né? Menos 3x2 de 3 a 4. E do lado esquerdo ficamos com mv2 sobre 2. Né? O v é o que nós queremos calcular. Essa informação a gente já tem do enunciado. Né? M é 2, dividido por 2 dá 1, vezes v ao quadrado fica 64. E aí nós podemos calcular tranquilamente qual é a velocidade do nosso corpo quando x é igual a 4 metros. Né? A letra B eu deixo para vocês fazerem, tá? Mas basicamente vocês podem aplicar o princípio, certo? Só que ao invés de saberem calcular esse cara e esse cara para encontrar esse, vocês vão saber quem é esse cara, e aí essa vai ser a incógnita, né? Mas o princípio é o mesmo, tá bom? Vamos dar uma olhada em mais um exercício, certo? O exercício 41, tá? Vamos dar uma olhada aqui no enunciado dele. Esse aqui já é, né, trabalho realizado por forças variáveis, né? Então vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui que eu achei interessante, tá bom, pessoal? Vamos dar aquela pausa para ler o enunciado, né? A gente tem um corpo. Vejam que agora ele nos dá a massa do corpo e o que ele comenta aqui, né? Que a posição do corpo tem essa equação, certo? Posição do corpo. Tomem cuidado com isso, certo? O que nós utilizamos nos nossos cálculos são deslocamentos. Aqui nós estamos falando de posição do corpo, tá? E aí ele pede, determine o trabalho realizado pela força sobre o objeto de t0 a t4 segundos. Vamos lá. Existem duas formas de resolver esse problema, certo? E eu apresentei as duas aqui. Vamos comentar sobre a primeira. Tá? Vamos lá. A gente tem aqui as nossas informações, massa e a posição em função do tempo. Nós sabemos que para calcular força, nós precisamos da aceleração, certo? Então, o que nós fazemos? Derivamos duas vezes, né? Primeira derivada nos fornece a velocidade, tá? Podem conferir para ver se está tudo certo. Derivando essa expressão, a gente obtém a aceleração. E aí, quando multiplicamos pela massa, a aceleração pela massa, nós obtemos a força, né? Certo?
a gente pode, como ele fala no enunciado, que essa é a única força atuando, a gente pode ter certeza de que essa é a força resultante, tá? Aí, o trabalho realizado por essa força, na verdade por qualquer força, ele é uma integral em que a gente não está integrando o tempo, a gente está integrando o deslocamento. Como que a gente resolve isso? Certo? Aí que está a questão. Vejam que, beleza, eu tenho que integrar f dx, mas e se eu multiplicar por dt em cima e embaixo? Vejam que essa multiplicação não muda em nada, porque eu poderia simplesmente cancelar os dois e continuaria f dx. Mas por que é que eu fiz isso? Vejam que agora eu fiquei f dx dt dt. Ora, isso aqui não é a derivada da posição em relação ao tempo, ou seja, força vezes, força, na verdade, produto escalar velocidade integrado no tempo. Então, qual foi a conclusão a qual nós chegamos com esse exercício? Que foi uma conclusão importante. O trabalho pode ser calculado tanto a partir da integração da força em relação ao deslocamento, quanto através do produto entre força e velocidade em relação ao tempo, certo? Vocês vão ver, se vocês lembrarem, que Fv é a potência, né? E a potência é a derivada do trabalho em relação ao tempo. Então, nada mais natural do que a integral da derivada do trabalho em relação ao tempo ser exatamente o trabalho, certo? Pensem um pouco nisso, tá? Aí, agora que a gente conseguiu colocar nossa integral em relação ao tempo, a informação que o exercício nos pede é: calcule o trabalho realizado de 0 a 4 segundos. A gente sabe quem é a força, a gente sabe quem é a velocidade. Nós vamos fazer o cálculo dessa expressão, é um polinômio, e integrar nesse intervalo, certo? Fazendo as continhas, chegamos ao valor 528 Joule, certo? Outra forma de fazer esse problema, provavelmente vocês vão achar mais fácil, certo? Vejam que o trabalho pode ser calculado tanto dessa forma, mas também o trabalho não é igual à variação da energia cinética. Então, outra forma de calcular o trabalho é: qual foi a variação da energia cinética entre os instantes t igual a 0 e t igual a 4? Eu posso calcular isso fazendo a seguinte conta: massa dividido por 2 vezes velocidade no tempo t igual a 4 ao quadrado, menos massa dividido por 2 vezes velocidade no tempo t igual a 0 elevado ao quadrado, certo? Como eu tenho a expressão da velocidade, eu posso calcular ela em qualquer instante de tempo, substituo os valores, e se vocês fizerem essa continha, vão ver que vai dar exatamente 528 joules, né? Então, sem ter que integrar, uma forma mais simples, né? Mas ficam aí duas opções para vocês atacarem os problemas, certo? Achei interessante mostrar isso para vocês, né? Finalmente, pessoal, queria mostrar um problema sobre potência, né? Foi uma coisa que a gente falou rapidamente durante a aula, só para mostrar a ideia, porque a potência em si, ela é nada mais do que a derivada do trabalho em relação ao tempo, tá? Vamos lá. Vamos ver o enunciado da nossa questão, dar aquela pausa para ler, certo? A nossa força tem esse perfil, certo? Vetorial aqui, e a velocidade tem esse, né, esse formato aqui, vetorial. Aí ele pergunta: qual a taxa instantânea com qual a força realiza trabalho sobre o objeto? Ou seja, qual é a potência, né, dessa força? O que ele chama de taxa instantânea com a qual a força realiza trabalho significa o quê? Qual é a variação do trabalho com o tempo? Isso significa calcular potência, certo? E lembrando que potência pode ser calculada com o produto escalar entre força e velocidade, certo? Nós simplesmente escrevemos nossos dois vetores e fazemos essa continha, né, que nós já sabemos fazer. O valor, 28 watt. Né? Lembrem-se que a unidade de potência é watt. Tá? Mas para que ele seja watt, vocês têm que escrever a força em newton e a velocidade em metro por segundo. Tá? Então tomem cuidado com isso, com as unidades. Na letra B, ele nos pede: em outro instante, a velocidade tem apenas a componente y. Tá? Ou seja,
quando a gente for escrever vetorialmente a nossa velocidade, a gente sabe que em x o valor é 0 e em z o valor é 0. Se a força não muda, ou seja, ela continua sendo 4 em x, menos 2 em y e 9 em z, e a potência instantânea é menos 12, qual a velocidade do objeto? Ou seja, quando a potência é menos 12, qual é a velocidade do objeto? Como que eu calculo isso? Ora, a gente sabe que potência sempre pode ser calculada como produto escalar entre força e velocidade. Quem é a nossa força? O enunciado nos disse que ela se manteve constante, certo? Então, 4 menos 2 e 9. Quem é a nossa velocidade? O enunciado nos disse que ela só tem uma componente em y. Em x e z são nulas, certo? Então, 0, vy, 0. E esse valor é menos 12, mais um dado do enunciado. Fazendo o produto escalar, descobrimos que a velocidade em y é de 6 metros por segundo. Tá? Então, pessoal, só apresentando, né, alguns exercícios, comentando, mostrando como utilizar o princípio de trabalho e energia, para que vocês possam talvez tirar algumas dúvidas, ver melhor como é que as coisas funcionam. E aí, vamos lá, avançando. Né? Nosso próximo capítulo vai ser de conservação de energia. Vai ser uma ótima adição ao nosso conhecimento e eu espero que possa ajudar vocês. Tá? Então, até o nosso próximo vídeo. Um abraço!